Hoje eu vou falar uma coisa muito importante, eu vou falar sobre o esquecimento. Todo mundo pensa que o esquecimento, a pessoa começou a esquecer, ela já está com demência de Alzheimer, isso não é verdade. Primeira coisa, principalmente para vocês que têm pacientes idosos, têm familiares em casa idosos e que precisam de entender um pouquinho de como é que acontece esse processo do esquecimento, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas muito importantes. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre a cognição. E o que é a definição de cognição? É o conjunto de habilidades mentais que permite o indivíduo compreender e resolver problemas do cotidiano. Quando a pessoa fala assim, nossa, o meu pai, meu avô, ele começou a ficar esquecido há mais ou menos 10 anos. A gente começava a observar que ele estava esquecido, a gente deixava passar, mas a gente foi vendo que esse esquecimento foi piorando, até o ponto que ele começasse a se perder dentro de casa. Então, quando a gente começa a pensar assim, poxa, o que faz uma pessoa começar a perder a percepção, a noção de espaço dentro de casa, ou começar a perder a percepção de tempo, que ela não começa a reconhecer que dia que é hoje, as datas de aniversário, começar a relembrar somente fatos do passado. O que acontece com o nosso cérebro? O que acontece nessa parte cognitiva? O que acontece com essas habilidades que permite compreender e tentar resolver os problemas do cotidiano? Então, quando a gente vai começar a estudar um pouco da cognição, a gente vê que existem alguns subdomínios funcionais da cognição que permitem com que esse indivíduo seja capaz de raciocinar, capaz de viver socialmente. E que são a memória, que é a capacidade de se lembrar dos fatos, é a atenção, né, que foi o tema da nossa primeira live, né, que é a capacidade de você focar, de você observar, tentar entender aquilo que está acontecendo. O terceiro ponto é a função executiva, capacidade de realizar os fatos do cotidiano. O quarto ponto, que é a linguagem, que é a capacidade de compreender e se comunicar com as pessoas, com o meio. E a gente tem a parte da função perceptomotora, que é subdividida em função visoespacial, que é a capacidade da pessoa se localizar no espaço. Então, quando eu falei da pessoa começar a se perder dentro de casa, começar a se perder na rua, uma pessoa que ela antes era totalmente capaz de atravessar a rua, ir na padaria e voltar para casa, de repente ela começa a parar e se perder no caminho, provavelmente ela está com comprometimento nesse subdomínio. Um outro subdomínio que a gente tem que observar é a apraxia, que é a capacidade de realizar habilidades motoras aprendidas. Então, por exemplo, uma senhora que antes costurava, sabia fazer crochê e de repente ela parar de perder essa capacidade de realizar as pequenas tarefas, isso é um ponto que a gente tem que observar. E a gnosia, que é a capacidade de reconhecimento. Então, por exemplo, quando eu peço a uma pessoa para segurar uma caneta, mesmo ela fechando o olho, ela consegue me falar, não, isso é uma caneta. Então é a parte da gnosia. Quando esse indivíduo tem esse comprometimento, a gente também tem que observar que pode ter algum comprometimento da cognição. E a última parte é a cognição social, quando a pessoa consegue ter um comportamento adequado no meio. Então, todas essas integrações dessas capacidades cognitivas permitem com que esse idoso, com que essa pessoa consiga realizar bem as atividades que ela precisa de resolver durante o dia, compreendendo todo o seu contexto, compreendendo a situação e sendo capaz de realizá-las. A gente consegue, pelo IVCF, que eu falei lá em algumas lives atrás, começar a observar se esse indivíduo tem uma perda de memória e essa perda de memória é significativa. Então, quais são as 3 perguntas principais que a gente tem que fazer? Se vocês quiserem até anotar, para que vocês possam fazer essas perguntas para as pessoas que estão sob a responsabilidade de vocês, para a gente ver que se essa perda de memória é significativa ou não. A primeira pergunta é: alguém percebeu se esse familiar ou se esse seu paciente está esquecido? A segunda pergunta: esse esquecimento está piorando? E a terceira: esse esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade que normalmente esse idoso, esse paciente faz? Porque o que é o mais importante quando a gente vai falar de esquecimento? É a característica desse esquecimento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é a autopercepção de esquecimento desse idoso. Então, por exemplo, quando um paciente para mim chega e fala assim: doutora, eu estou muito esquecido, o esquecimento meu está muito ruim. E normalmente, quando o paciente é mais idoso, ele vem com um familiar e eu sempre pergunto para o familiar: realmente esse idoso está ficando esquecido?
Quando o esquecimento do paciente é maior que o do familiar, isso me remete a mais um quadro de ansiedade do paciente ou um quadro de depressão. Quando o esquecimento do familiar é mais importante que o esquecimento do paciente, isso já me dá um alerta que pode ser um quadro demencial. E na maioria das vezes, o quadro demencial pode ser um quadro de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um quadro de exclusão. Não existe nenhum teste de sangue, tomografia, ressonância magnética que me dê esse quadro, esse diagnóstico. Então, quando o familiar observa mais esquecimento que o próprio paciente, porque normalmente os quadros demenciais do paciente às vezes nem percebe que ele está esquecendo, isso é uma luzinha que a gente tem que ficar aceso e observar. E quando o esquecimento do paciente é proporcional à percepção, o esquecimento do paciente é proporcional ao esquecimento do familiar, aí nós realmente temos que avaliar se é um quadro de que a gente fala CCL, que é um transtorno cognitivo leve, em que o paciente ele começa a perder um pouco de esquecimento, mas isso não compromete normalmente a vida desse paciente. É como se fosse um quadro pré-demencial, né? Mas que a gente precisa realmente observar e acompanhar. Além dessa autopercepção que a gente tem que observar para a gente caracterizar esse esquecimento, a gente tem que observar o tipo de esquecimento. Existem dois tipos de memória, tá? A primeira tipo de memória é a memória de trabalho. É aquela memória que todo mundo tem, aquele esquecimento. Que fala assim, eu fui na cozinha e do nada eu esqueci o que eu ia pegar para comer, ou o que eu ia fazer. Ou eu esqueci onde deixei a chave de casa. Ou eu ia pegar o telefone para ligar para a pessoa, mas eu esqueci. Ou eu acabei de escutar um número que era para eu gravar, eu esqueci de anotar e não sei mais qual número que é. Essa memória de trabalho que a gente fala é a memória online. É aquela memória de curto prazo que a gente precisa para resolver os problemas e que todo mundo tem. Principalmente aquelas pessoas mais ansiosas, aquelas pessoas depressivas, aquelas pessoas que tentam resolver muitas coisas ao mesmo tempo, normalmente acaba tendo um comprometimento um pouco maior, tá? Mas não é algo que a gente precisa de preocupar. Essa memória, talvez essa é a chave que a gente precisa de observar e dar tranquilidade para vocês, que essa memória de curto prazo, que normalmente a gente perde, que normalmente a gente se esquece, isso não quer dizer que eu vou ter Alzheimer lá na frente. Então podem ficar tranquilas que isso é algo que a gente pode melhorar muito com algumas mudanças comportamentais, por exemplo, fazer lista de tarefas. Eu já até falei isso numa live anterior. Pessoas multitarefas seletivas, elas têm um rendimento a longo prazo um pouco maior do que as outras pacientes. Normalmente, eu quero fazer uma ligação, mandar mensagem no WhatsApp, tentar enviar uma prescrição para o paciente. Se eu conseguir fazer essa lista de tarefas e resolver um problema atrás do outro, uma demanda atrás do outro, a longo prazo eu consigo ser muito mais efetiva. Tento reduzir um pouco desse estresse, né, que é esquecer as coisas que eu preciso de fazer. Então essa é a dica número 1 que eu quero dar para vocês. Agora, o outro ponto é o seguinte: se a pessoa começar a esquecer os fatos que a gente fala de memória episódica, por exemplo, começar a esquecer o que comeu ontem, começar a perder a relação de tempo e espaço. Que ano que é hoje? 1981. Às vezes a gente vê esses quadros, né? E isso está piorando com o tempo. Isso já é um outro sinal de alerta que a gente tem que observar. E os quadros demenciais normalmente tendem a piorar a memória episódica que nós falamos, que são os episódios, que são os fatos da sua vida, principalmente as coisas, pontos marcantes na vida que a pessoa começa a se esquecer. Quando a gente vê que o paciente ele tem algum comprometimento cognitivo importante, ou seja, quando o familiar começa a observar mais, quando esse esquecimento está piorando com o tempo e que esse esquecimento está comprometendo a vida desse paciente, aí a gente pode utilizar de algumas ferramentas. Essas ferramentas da geriatria, a gente começa a selecionar se esse comprometimento da cognição é mais da parte da memória, se é mais parte da atenção, se é mais parte da função executiva. Então, por exemplo, quando o paciente, para mim, começa a falar assim: não, doutora, eu não consigo mais controlar o dinheiro lá de casa. Antes era eu que pegava o dinheiro, minha aposentadoria, eu que pagava a conta de luz, pagava a conta de água, eu que organizava as finanças da minha casa. Eu não consigo fazer mais isso. Isso é um sinal muito importante que a gente precisa de avaliar esse paciente. Por quê? Quando a pessoa fala assim:
que ela controla o dinheiro, isso significa que a pessoa ela tem uma boa memória, que ela sabe quanto que ela tinha que receber, ela sabe onde que ela tinha que pegar esse dinheiro, ela tem uma boa atenção porque ela pega esse dinheiro, consegue fazer as contas, ela tem a função executiva de ir lá no caixa eletrônico pegar o dinheiro e trazer para casa, que ela tem a linguagem que ela consegue se comunicar para pagar as contas, para pegar esse dinheiro, e todas as funções perceptomotoras, como eu havia explicado. Com esses testes cognitivos, eu consigo avaliar de forma bem específica onde está esse comprometimento. E assim, o mais importante é que, só para eu falar para vocês, a proporção de quadros demenciais, obviamente, está mudando com o tempo. A gente vê, quanto mais vem avançar da idade da nossa população, a gente vê que aumenta realmente o quadro demencial, mas na última atualização dos Estados Unidos, 3,2% dos pacientes de 65 a 74 anos têm quadro demencial. Essa faixa aumenta para 75 a 84 anos, 9,9%. E pacientes maiores de 85 anos, a gente tem uma proporção de 29% dos pacientes com quadro de doença de Alzheimer. Então, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, observando esse aumento da proporção de pacientes com quadro demencial, ele trouxe 8 medidas capazes de melhorar a saúde do nosso cérebro, vamos dizer assim, para reduzir o risco de doenças neurodegenerativas. Então, a primeira delas, se vocês quiserem anotar, é parar de fumar, tá? A segunda delas é manter a pressão controlada. A terceira dela é controlar o colesterol, principalmente os níveis de LDL. O quarto ponto é manutenção do peso. O quinto ponto é o sono. O sexto ponto é manter-se engajado socialmente. E isso a gente fala, seja atividade na igreja, seja atividade social, fazer alguma boa ação, né? Principalmente agora que está muito frio, tentar, sei lá, fazer alguma campanha do agasalho, tentar trazer esse idoso e se engajar socialmente para as demandas da sociedade. O sétimo é controle do diabetes. E 8, evitar a injeção alcoólica.